Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui nessa semana verificando a próxima etapa do desenvolvimento do código que vai ser usado até então, o Visual G. Beleza? A gente teve lá a primeira o algoritmo, segundo fluxograma, terceiro Portugal e agora a quarta etapa é o Visual G. No Visual G tem lá no blog do professor dois exemplos a gente vai fazer junto. O primeiro vai ver como ele funciona lá no compilador e o outro você vai fazer para ver o que acontece. Lá no blog você vai olhar e vai verificar que tem lá descrevendo cada linha o que é que significa o que tem, certo? Então eu vou estar falando um pouco e lá vai ter um pouco. O Visual G, quando você instalar ele, você vai abrir e isso é o que você vai ter. Você vai verificar que ele tem em azul, né, aqui o algoritmo, var, início e fim algoritmo. Ele tem em azul as palavras reservadas, né, igual em Portugal que a gente já fez na atividade anterior. Palavra reservada você não pode mudar, você não pode escrever de outro jeito, tem que ser exatamente como ela já está programada, ela já tem um sentido. O que está em verde aqui com barra barra, você pode nesse momento remover, mas isso aqui é usado para fazer comentário. Para que que serve, né, o comentário? Para outras pessoas poder observar o código e saber o que é que você está fazendo. Senão só você sabe o que que acontece naquele trecho quando ele é complexo. Então é bom ter comentário para ajudar a entender o código, né? Você mesmo depois pode precisar e aí já vai estar lá descrito o que que é, você consegue reutilizar. Bom, na estrutura do Portugal a gente percebeu lá que ele tinha três partes. A primeira era o cabeçalho, a segunda era o bloco de variáveis e a terceira era o corpo, onde você colocava as instruções. Em Visual G é a mesma coisa, porque em Portugal a gente só faz isso para conseguir passar para um código qualquer, né? Linguagem C, Java, outras ferramentas aí que o computador vai compilar, vai fazer acontecer, vai transformar o código num sistema, num software. Então aqui o algoritmo sem nome, vou colocar lá a aula LP, e aí aqui não vai mais nada. No var, como nós vamos fazer? Aqui não. Como nós vamos fazer aqui um programa que apresente a tabuada de um valor digitado pelo usuário, então esse valor digitado pelo usuário aqui vai ter que ser construído uma variável para receber e guardar esse valor. Eu preciso guardar esse valor para poder trabalhar com ele. Então eu vou lá e vou criar uma variável chamada valor. E aqui então eu vou escrever para ficar mais rápido vr, certo? O meu vr vai ser a minha variável valor. Eu sei que o número que vai entrar vai ser para a tabuada, então eu vou colocar um inteiro, porque número tem dois tipos, né? O real ou o inteiro. Como ele não é uma fração, né? Na tabuada não começa 1, 1,20, 1,33. Não, é 1, 2, 3, 4, 5, é direto. Então eu vou colocar ali o inteiro, que o inteiro vai servir para esse propósito e muito bem. Agora, depois de ter feito lá o cabeçalho e o bloco de variáveis, eu posso partir para as instruções do programa. Para eu começar a fazer os procedimentos, para fazer o cálculo, para fazer a tabuada, eu preciso pedir o valor primeiro para o usuário. No Visual G, o comando que faz com que apareça a instrução na tela é o escreva.
Então ali eu vou digitar, escreva, abre parêntese, abre aspas, escreva um valor para a tabuada. Esse escreva um valor para a tabuada eu posso colocar de qualquer forma que eu acredito ser o melhor. Então aqui eu posso colocar entre com o valor para a tabuada, se eu quiser. Por quê? Porque exatamente do jeito que eu colocar, entre aspas, é o modo que o usuário vai ver no monitor do computador dele, né? No celular, onde ele estiver usando. Essa é a instrução que vai fazer aparecer no monitor, no visor que o meu usuário estiver usando. Tudo que tiver entre aspas é texto e vai sair do jeito que eu escrevi. Aí o usuário vai ver na tela lá, então, entre com o valor e ele vai digitar um valor. Agora eu tenho que ler e guardar esse valor. Então eu vou pedir para o meu computador leia e entre parênteses VR. O VR é a variável que eu criei lá como inteiro. Então, quando eu ler o valor que o usuário digitou, eu vou guardar esse valor em um endereço de memória chamado VR. Né? Naquele endereço vai ter uma informação do tipo número, que é um valor inteiro. Agora eu já pedi o valor e já li. Então eu posso começar a trabalhar com esse valor. Tem vários métodos de fazer. Eu vou colocar aqui o que é o mais rápido. Por quê? Porque ele já vai processar e apresentar o resultado. Então eu vou mandar aqui um escreva, vou colocar o VR, vírgula, abre lá o aspas, vezes 1 igual, fecha aspas, vírgula, VR vezes 1, fecha parênteses. O que que essa instrução está fazendo? Quando você observar o VR aqui, ele não tem aspas. Se ele não tem aspas, quer dizer que a máquina vai lá na memória procurar a variável VR, que é um endereço naquela memória, e vai pegar o valor que tem lá dentro. Esse valor ela vai trazer e vai apresentar aqui no monitor para o usuário. E aí vai sair junto com o que tem no texto ali à frente. Vezes 1, né, asterisco 1, igual. E aí vírgula. Aí ele vai de novo lá na memória, vai pegar o VR novamente e vai multiplicar por 1. E aí vai imprimir tudo na mesma linha. Se ele digitar 3, vai sair 3 vezes, né, asterisco 1 igual o resultado de 3 vezes 1. Aqui eu estou pedindo para apresentar na tela porque está entre aspas. E aqui eu estou pedindo para ele calcular e depois apresentar o resultado. Eu vou fazer isso o número de vezes que for necessário. Vamos ver se eu acertei o número de vezes ali. E aí aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, acho que é isso mesmo. 3, 2 e o outro lá. E aqui é a mesma coisa, né? 2 para baixo, besta. 3 e aqui faltou 4 e o 5 e o 6 e o 7 e o 8, por fim o 9 e o 10. Agora você vai observar que o VR vai aparecer na tela. Vezes o 1 com o resultado, vezes o 2 com o resultado. Tem que configurar esse método para a visualização ser melhor. Mas para ver se o código funciona, já é o suficiente. Né? Isso já é o suficiente. Agora que o código já está aqui, já existe uma entrada, já existe um processamento e já existe uma saída.
né? O EPS, né? Entrada, processamento e saída, tá tudo aí. Mas se ele está funcionando é outra coisa. Como é que eu vou fazer para executar esse código e transformar ele num sistema? Eu vou vir aqui em cima procurar o meu executar. Ou, como ele disse ali, pressionar F9. Então eu vou mandar ele executar lá. Ele abre aqui a janelinha de monitor. Olha lá, o escreva tinha lá, entre com o valor para a tabuada. Ó, no monitor, o que, que o usuário vai estar vendo? Entre com o valor para a tabuada. Aí foi o que eu disse, ele vai digitar um valor e vai dar Enter. E aí a máquina vai pegar o VR e apresentar lá os itens. Olha lá, o 3 vezes 1 igual 3. Tá aqui, ó. Aquela primeira linha ali, ó lá, o 3 vezes 1 igual VR vezes 1, que é 3. Funciona, mas ainda está saindo tudo bagunçado. Então eu vou lá e vou configurar ele para ver se a impressão vai sair melhor. Agora, o que que eu fiz? Eu coloquei um L aqui, por quê? Porque eu quero que ele escreva em linha. Escreval, ficou, né? Escreva ele, escreval, escreva em linha. E aí ele vai apresentar os resultados de forma que cada uma dessas saídas aqui sai em uma linha diferente. Ele escreve e passa para a linha de baixo. Vamos observar aqui. Olha lá, entre com o número 4. Enter. Olha lá agora. Você vai observar que ele solta o VR ali, que é o 4. Ele solta aqui, ó, vezes 1 igual, tá aqui, ó, vezes 1 igual. E então VR vezes 1, que é o 4. Na linha de baixo, ó, VR vezes 2 igual, olha lá, VR, que é o 4 que eu digitei aqui, que é o VR, vezes 2 igual, e 8, que está aqui o cálculo aqui, ó, VR vezes 2. E aí dá para observar tranquilo que ele está fazendo a tabuada aí, né, do 1 até o 10, direitinho, certinho. Para atividade, você vai pegar e vai fazer o visual G dos exercícios que você tinha feito da lista 1. Então você vai pegar a lista 1, aqueles exercícios que você montou, algoritmo, fluxograma e Portugal, e vai então colocar aí no seu dispositivo um compilador Visual G para ver esse código funcionar. Faça primeiro os exemplos, né? Esse que eu fiz aqui agora. Faça o outro que também tem lá no site. E depois você parte para fazer o que precisa da lista que você escolheu lá, né? Ali do blog do professor. Ele tem lá mais uma explicação. Olha lá, o resultado de saída, lá ele digitou 5. E aí tem um outro lá, ó, cria um programa que lê dois valores e apresente os valores invertidos. Então, se eu peguei o primeiro valor A, 5, e o valor B, 2, ele tem que apresentar A como 2 e B como 5. E aí tem um procedimento aqui que não vai ferir a integridade destes valores, né? Porque se você pegar um e apresentar no lugar do outro, você não trocou, você só apresentou de forma errada os valores. Trocar de lugar, trocar, né, na memória esses valores tem que ter um procedimento lógico coerente. Beleza? E aí você vai observar lá o exemplo quando você fizer, ele funciona e fica bem interessante ver os resultados. Tudo bem? Pronto, pronto? Então é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando aqui o trem e toda dúvida que tiver é só chamar. Beleza? Até mais.